proposta das quartas-feiras, a jornada bíblica em Atos. Paramos no capítulo 4, verso 12. Vamos dar continuidade do 13 ao 31. E eu vou fazer a leitura conforme for expondo, porque se trata de uma porção maior de versículos, para eu não ler todo e voltar lendo novamente. Você vai me acompanhar do verso 13 até o 31. E com a ajuda do nosso Deus, em tempo hábil, ainda teremos a nossa assembleia administrativa. Vamos orar neste momento. Enquanto o diácono Emerson estava na reunião conosco, chegou a mensagem no seu celular e ele mostrou o pastor, o netinho dele caiu e abriu o queixinho, o pequeno Arthur. Então o diácono Emerson precisou se retirar no momento da reunião. Já oramos, mas creio que esse exato momento já deve estar tudo resolvido, Em nome de Jesus. Acharam, irmãos, Atos capítulo 4, a partir do verso 13. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, clamando, Te pedindo, ó Deus, junto com os nossos irmãos, derrama a Tua graça, o Teu poder, através da Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Que sejamos transformados a cada oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que a nossa fé venha a ser fortificada, ó Pai, todas as vezes que meditarmos na Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou a mensagem, a pregação da palavra de Deus. Então, ó Pai, que a nossa fé aumente mais e mais em cada oportunidade que temos de estarmos em comunhão, em unidade e, sobretudo, cantando cânticos, salmos, orações e meditando na Tua palavra. Isso é ser igreja do Senhor. Obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos aqui te adorando, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria esse texto, e pelos versículos, vocês vão perceber que é bem isso. Eu decidi colocar um tema bem bíblico nesta meditação, nessa exposição de hoje. Agindo Deus, quem impedirá? Isso é uma expressão bíblica, isso é uma palavra bíblica, quando diz agindo Deus, quem impedirá? Mostrando a soberania do nosso Deus. E nesse texto vai falar do que é melhor, obedecer a Deus ou aos homens. Obedecer a Deus ou aos homens. E todo esse evento registrado aqui, que iremos nos debruçar nesta noite, fala logo do momento após a conclusão do sermão de Pedro, que falamos na quarta-feira passada. A cura do paralítico no templo Formosa gerou um alvoroço, porque aquele homem tinha em média 40 anos, aleijado de nascença, todos os dias a mendigar, e um belo dia ele pede esmola a Pedro e João, que estavam intrépidos, cheios do Espírito Santo, e Pedro e João, fitando os olhos nele, ele diz, olhai para nós. Quando ele fita os olhos, Pedro diz, não temos ouro nem prata, mas o que temos, ou o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. E aquele homem levantou, saltando em seus pés, firmando, como diz o médico Lucas, os seus tornozelos, detalhando ali que aquele homem continuou caminhando, saltitando e dando glórias a Deus. O nome do Senhor foi glorificado. Gerou-se uma grande admiração do povo, e no momento em que esperávamos Pedro pedindo palmas para Jesus, Pedro pergunta, o que vocês estão admirados? Foi Jesus, o Nazareno, aquele que vocês mataram, que fez isso. Esse homem está de pé. Irmãos, recapitulando esta parte, quando Pedro finaliza no verso 12 dizendo, pois em nenhum outro nome há salvação, nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, que é o nome de Jesus. O livro de Atos, desde o primeiro capítulo, iremos ver muito a expressão no nome de Jesus, pela autoridade que é no nome de Jesus, e vamos exercitar a nossa fé a cada dia na soberania, no poder que tem o nome de Jesus. Jesus, o Filho de Deus.
E aqui então eu gostaria de destacar com vocês a primeira coisa que acontece. A primeira coisa que acontece ali em Atos, a partir do verso 13, você olha a sua Bíblia e você lê até o 18 comigo. Você lê até o 18 comigo aqui de Atos, capítulo 13 ao 18, e eu separei aqui o seguinte: tentaram parar os homens de Deus. Irmãos, por quê? E antes de lermos essa parte, essa perícope aqui, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Porque quando a obra de Deus começa a crescer, isso em qualquer lugar, porque quando a obra de Deus começa a avançar, isso nós temos desde Neemias, quando começa a obra das muralhas, a cidade já estava em ruínas, os muros derribados há anos, uma volta pós-exílio, pós-cativeiro, ninguém ligou para aqueles muros, mas já tinha lá Sanbalate, Tobias, outros homens, governadores da cidade, e Neemias chega e começa a mexer no que estava parado, começa a mexer no que estava obstruído. Sim, eu quero que você guarde essa palavra, obstruído. Existem coisas na casa do Senhor que ficam obstruindo o progresso, o avanço da obra, mas parece, irmãos, isso de modo geral, que isso gera um incômodo quando o caminho precisa ser aberto, quando o caminho precisa ser livre, gera uma inquietude, gera de uma certa forma um alvoroço, gera questionamentos, e às vezes, e na maioria das vezes, vemos um levante, uma oposição à obra. E aqui, graças a Deus, na PIB-ICP não acontece, está filmando então, o Brasil inteiro, quem assistir sabe que aqui não acontece. É a oposição da obra, mas não dos de fora, dos que estão na obra. Em toda a Bíblia você vai ver isso. A oposição sempre é de dentro, nunca é de fora. Até o anticristo, que muitos esperam que venha de fora, João diz, na verdade, ele está no meio de nós. O espírito do anticristo, porque ele se opõe a tudo que é Deus, ele se opõe a tudo que é de Cristo. Isso é um espírito que atua, e aí estão esperando alguém faltando um dedo para dizer que é ele, não foi ele. Aí disseram que era o Bento XVI, ele renunciou, também não foi ele. E as pessoas estão procurando um personagem para decifrar a visão de Daniel, a visão do anticristo, a visão disso, mas os inimigos da obra obstruindo a obra na obra. A oposição a Pedro e a João foram de quem aqui? Nós lemos o público-alvo. Quem veio muito incomodados? Quem foi? Quais autoridades? Autoridades religiosas, fariseus, tudo da igreja, irmãos. Saduceus, da igreja. Escribas, da igreja, que vieram para amarrar a boca dos homens, que vieram para dizer: olha, a gente tem que fazer alguma coisa, porque essa obra está ganhando notoriedade. E aí o que é que os opositores da obra começam a fazer? Começam a minar o trabalho, começam a queimar, começam a impedir o avanço, em vez de se alegrar, em vez de glorificar a Deus. Um homem, 40 anos coxo, todo dia alguém colocava ele lá. Quando o homem fica de pé, pelo nome de Jesus, eles vêm querer amarrar a boca dos homens para não falar desse nome. Mas quem pediu isso foram autoridades religiosas, Anás, Caifás e etc. E outro sentimento, que se acontece com você, você vai saber, vai pedir perdão, vai dizer: não quero mais que isso aconteça. É um certo tipo de ciúmes, é uma inveja do crescimento, é um ciúme do avanço. E isso faz com que membros da própria igreja falem mal da igreja que é membro em outros lugares. Mas pergunta se quer sair, não quer.
Eu já falei isso aqui. Vem uma pessoa, começa a falar mal da igreja dele, porque lá minha igreja é assim, porque meu pastor é assim. Só faz essa pergunta: o que tu está fazendo ainda lá? Tem que ser bobo, vai ficar sofrendo 10, 15 anos? Oxi. É inadmissível. É inadmissível comer no prato, cuspir no prato que se come. Afinal de contas, é o pasto que você se alimenta. Foi exatamente o que estava acontecendo lá. Nada de novo. Nada de diferente. Vieram autoridades religiosas, escribas. Quem eram os escribas? Eu falei semana passada e vocês já sabem. Quem transcrevia a lei de Deus, os homens, os maçoretas, os homens eruditos da lei. Eles tinham peninhas com tinta de ouro. Quando chegava o nome do Iavé, eles olhava ali no ouro, na tinta de ouro, escrevia só o nome Iavé, que é o único nome, é o nome de Deus impronunciável. Quebrava a peninha, jogava fora, pegava outra e voltava a escrever o texto tudo de preto. Tivesse Elohim, El Shaddai, Adonai, os nomes de Deus, Jeová, Rafá. Mas quando vinha Iavé, tinta de ouro, caneta, pena especial, escrevia, quebrava e jogava fora. Os homens mais sacros, que Jesus diz: vocês examinam as escrituras todos os dias e não conseguem me achar nelas. Todos os dias erram porque não examinam as escrituras, que se examinassem, saberiam que ela testifica de mim desde o princípio, e desde Gênesis já aponta para Cristo. Precisamos blindar o nosso coração da hipocrisia religiosa, porque senão estaremos dentro da igreja falando mal da igreja e na igreja. E já vi, não sei se você já viu, pessoas que falam mal da igreja, saem da igreja e vai para o mundo, não vai nem para uma outra. E hoje está batendo cabeça aí perdido. Vai lá no dia do juízo dizer que foi por causa do pastor, por causa do diácono, por causa do irmão. Todos nós seremos indesculpáveis diante de Deus. Aqui pode até um dar pretexto do outro, mas diante de Deus todos nós seremos indesculpáveis. Então, o que esses homens fazem? O verso 1 do capítulo 4 diz quem eram essas pessoas. Olha, o chefe da guarda dos sacerdotes, falaram ao povo, chegaram os sacerdotes, capitão da guarda do templo, verso 1 do capítulo 4, os salvos seus, certo? Muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam que Jesus era a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram presos até o dia seguinte. Agora olha o verso 5 para você saber quem mais estava. Só crente, irmãos. Só crente estava lá. Só crente. Olha o verso 5. Reuniram em Jerusalém as autoridades dos líderes religiosos. Não foi líder de comando, não foi líder de baile funk, não foi líder da rua esquerda. Líderes das autoridades religiosas. E os escribas, olha só, os escribas, aqueles que eu falei para vocês da peninha de ouro, que não falavam o nome de Deus em vão. Aí vem o verso 6, o sumo, aí você já imagina, né? O sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes dos sumos sacerdotes. Essa galera estava lá toda. Aí foi esse povo que eu acabei de ler que fez isso que eu vou dizer agora no verso 13. Falei só das igrejinhas que tinha, não foi? Dos crentes. Agora vem para o verso 13 que você vai ver o que esse povo fizeram, que essa galera fez. Olha aqui, o 13. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples
e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que haviam convivido com Jesus, e vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinha a dizer ao contrário. Olha só, nada tinham a dizer o contrário. Todavia, no entanto, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si. Essa é a parte melhor, quando a cúpula começa a debater entre si o que vai fazer, qual a estratégia para parar esse negócio, como a gente vai fazer, porque está ganhando proporção. Pediram licença, então começaram a debater entre si. Olha o 16 comigo, dizendo: o que faremos com estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Até reconhecem. 17. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, ou seja, vamos parar para não ganhar ibope, para não avançar, para que isso não cresça, não ganhe fama. Ainda no 17, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante ninguém mais fale neste nome. E chamando-os, ordenaram expressamente que não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Meu Deus, hein? Você entende uma coisa dessa, meu irmão? Foi no nome de Jesus que um coxo de 40 anos de nascença, 40 anos com aquela enfermidade, estava de pé. Eles viram os homens em pé, perto de Pedro e João, ou seja, aqui está a prova. Não é esses fakes que tem aí não, que contrata o aleijado para levantar na conferência, depois nunca mais vê o manto. Viram, irmãos, viram tudo o que foi feito. E eu faço uma pergunta à igreja local: por que quando a gente vê o agir de Deus, muitas vezes somos tentados a não querer reconhecer que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está atuando? O Deus desse século cegou o entendimento de muitos que não conseguem compreender e ver. E eu arrisco a dizer, sem dizer quem, porque eu já não sei, mas eu arrisco a dizer que muitos vêm e vão para as igrejas, vêm e vão para os cultos e não veem mais nada, não ouvem mais nada, não sentem mais nada, nada mais testifica, nem ele mais sabe, porque se arruma, vem e vai, nem ele mais sabe. Eu arrisco a dizer que as igrejas evangélicas estão abarrotadas de pessoas cegas, surdas espiritualmente. Sabem bem o que é um espelho, mas não sabem o que é a palavra de Deus. Sabem bem se olhar antes de vir, vem de propósito, mas a palavra de Deus não percebe quando é Deus que está falando. O homem em pé, que todos viram, todo dia que eles iam para o culto na Formosa, viram o homem lá, pede para todo mundo sair e planeja: o que é que vamos fazer? Anás, Caifás, Alexandre, João, mas não o nosso João não, João Marinho é de boa, é missionário e tudo. O que é que a gente vai fazer? Para quê? Para a obra crescer? Engraçado, falando ainda de igreja local, independente de denominação, de placa, você vê muita gente discutindo, falando, mas você não vê ninguém discutindo. Foi até dito por uma irmã e algo interessante: você não vê ninguém brigando para trabalhar, você não vê ninguém discutindo quem vai servir primeiro. Não tem essa briga. A briga sempre foi, desde 2012, dentre nós, quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais competente,
Quem faz mais? E Jesus de vez em quando falava para os discípulos: do que vocês estão discutindo? Nada não, mestre. Aí o escritor, que era um deles, dizia: mas na verdade Jesus sabia que eles estavam discutindo entre si quem era o maior. Aí, um momento, Jesus pergunta: vocês estão falando de quê? Nada não, mestre. Vai passando bem as crianças perto. Aí Jesus chama as criancinhas e diz assim para eles: quem quiser ser o maior no reino dos céus, tem que ser como uma dessas. Se não for, não entra. Imagina a surpresa deles. Como é que Jesus sabe do que a gente estava falando? Até os discípulos faziam isso, irmão. Até a mãe deles, de dois deles, fez isso. Provavelmente viu os filhos em casa: pô, João está com mais moral, Jesus fala mais com Pedro. Chamou Jesus. A mãe dos filhos de Zebedeu: mestre, permita que o filho meu, quando tu estiver na tua glória, um sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus olha para aquela mãe e diz: olha, porventura eles estão prestes a beber o cálice que eu estou para beber? Eles podem beber o cálice que eu vou beber. E quanto a sentar à minha direita ou à esquerda, não compete a mim, mas ao meu Pai que está nos céus. As pessoas estão lutando por coisas que competem a Deus. Às vezes, irmãos, estamos discutindo, e aqui eu digo com todo carinho, às vezes você pode estar discutindo por coisas que competem a Deus. Às vezes você está discutindo por coisas que se está assim porque Deus quer, e você está passando à frente de Deus. Só porque não está do seu jeito, não quer dizer que não é de Deus. Os cristãos, isso mesmo, precisa saber disso. Como eu te falei, os fariseus frequentavam a mesma igreja, dos escribas, das autoridades religiosas, capitão do templo, todo mundo, tanto que foram todos para o mesmo lugar. Às vezes, irmãos, eles nem se entendiam entre si. Por exemplo, os saduceus não criam na ressurreição, os fariseus acreditavam, mas os saduceus não acreditavam nem em ressurreição nem em anjos. Mas peraí, já que o assunto é derrubar Jesus, a gente se une. Quando Jesus morrer, a gente se separa de novo. Mas por enquanto vamos nos unir, porque há um propósito maior. Vamos deixar nossos desentendimentos de lado, vamos deixar nossas diferenças de lado agora, porque precisamos economizar as energias e focar só em parar a obra. Quando a obra travar, ninguém faz nada e cada um vai para o seu canto, a gente volta a brincar de se matar. Mas enquanto a gente não parar, a gente fica amiguinho, depois a gente briga. Há uma guerra espiritual para obstruir a obra do Senhor, para fechar as agências do Senhor. Se não fosse assim, o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas ele não disse que ela não iria se abrir, não iria se levantar. Então, eu separei aqui do 13 ao 18, o primeiro tópico assim: tentaram parar os homens de Deus. Tentaram parar, irmãos, a obra de Deus. E quem tentou parar no texto que estamos lendo hoje, na exposição bíblica de hoje, quem tentou parar? Sumo sacerdote, Anás, Caifás. Quem tentou parar? Escribas. Quem mais? Sacerdotes. Quem mais? Capitão da guarda do templo. Só a nata. E tem tanta gente treinando a igreja, tem tantos líderes treinando a igreja para ser a igreja perseguida. Vamos entrar num treinamento e começar a imaginar quando a igreja começar a ter que correr para a rua. Isso já aconteceu em Atos 8, a dispersão, já aconteceu.
Mas João diz: filhinhos, cuidado com o anticristo. Aí ele diz que virá, o que irá surgir. Aí ele mesmo conserta: na verdade não, está no meio de nós, surgirá no meio de nós. Cavalo de Troia. E a igreja está esperando alguém dizendo que é o anticristo, dizendo: eu odeio Jesus. O anticristo é que se opõe a tudo que é de Deus. É um espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele se opõe. Ele é anticristo, justamente por isso, porque ele não quer ser cristocêntrico. Esse tema incomoda. Que Jesus no centro? Ele não diz: mas a sua carne odeia. E quer que eu diga? Não só dos anticristos, do anticristo, a nossa natureza caída, depravada, a nossa natureza em Adão odeia Cristo no centro. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo, quem foi em toda a história, não escreveria Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o que eu mais odeio eu me pego fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque como homem exterior eu tenho prazer no pecado, mas como homem interior, isto é, no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. É uma luta constante. Se não fosse assim, Jesus não orava tanto e não nos ensinava a orar, e dizia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. A igreja é linda, adornada. Jesus chama de sua noiva, e vai haver um casamento com essa noiva. Então cuidado. Você tem que dar muita sorte para, nas suas falácias, nas suas oposições, se é que tem, estou falando só por acaso, só por cima, né? Aqui não. Você não está falando da noiva do Senhor. Porque se for noiva mesmo, você está frito, morto com batata. Porque você está falando da noiva de Jesus. Quer falar? Se olha no espelho e fala de você mesmo, você vai achar um monte de defeitos. Aí quando for falar dos outros, não dá mais tempo, porque a hora passou, você falando tanto dos seus. E eles se reuniram: licença, que daqui a pouco a gente chama para dar um parecer. Expressamente de ter reunião administrativa, mas a palavra de Deus não há substituto à pregação. Não há. Precisamos ter ordem e decência. Nós temos, procuramos ter horário, procuramos ter, mas não há substituto na pregação. Nada pode substituir a palavra de Deus. Portanto, iremos esforçar para cumprir as obrigações a tempo. No verso você vai ver o 19 e 20 comigo, o clímax. Quanto mais eles apertaram os homens de Deus, expressamente, não falem no nome de Jesus, espremendo ali, espremendo, ponto, vai morrer. Viram que era o quê? O que é que nós vimos antes? Homens simples e sem erudição. Homens simples. Quando eles dizem que perceberam que era como Jesus, era por quê? Por causa do sotaque galileu. Era uma linguagem mais ralé. O grego que Jesus usava, aqui tem um professor de grego, era o quê? O koiné, o comum, o dialeto do povo. Jesus, o Filho de Deus, não vem falando grego clássico. Depois, Aloysio, tu puxa minha orelha se eu estiver errado nesse ponto. Ele não vem falando grego clássico. Não, ele vem do grego koiné, que era o grego do povo. Por isso que quando vem Pedro, diz assim: tu és um deles porque a tua fala te denuncia. Por quê? Por causa do sotaque galileu. Homem de fala simples, homem comum, sem erudição. Vamos apertá-los, vamos ameaçá-los, que eles vão ficar com medo. Não, agora imagina então, eu imagino aqui, vocês acham que quem falou com eles nessa reunião? Eu não gosto de conjecturas não, mas eu chego a pensar que os sumos sacerdotes estão à frente.
Anás ou Caifás que falou isso aqui. Deus me perdoe, mas só pode ser que eles estavam na crucificação de Jesus. Anás e Caifás que condenaram Jesus, rasgaram as vestes e disseram: blasfema, este homem mente. Imagina Pedro, ficou como? Anás e Caifás, os mesmos que mataram Jesus. Chama ele lá, que agora, se a gente matou o líder deles, que dirás eles? Só que Pedro vai dizer isso desde os primeiros capítulos. Tudo fazia parte do plano predestinado por Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu vou aplicar agora antes de chegar lá. Que até o mal que te acontece se cumpre a palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, só os que são chamados pelo seu propósito. Então, até infelizmente, quando algumas intempéries acontecem a nós, e que estas vêm por parte de um outro ser humano, de um outro indivíduo, pode ser uma ferramenta do próprio Deus para te chegar mais perto do que Ele quer. Não é para se conformar com luta e com prova, não, mas é para consolar teu coração se estiver vivendo um momento difícil na sua vida. Quando eles dizem isso e ameaçando expressamente, chegaram a ordenar-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro responde, 19, agora vamos dizer: mas os homens de Deus não foram parados, a obra de Deus não foi parada. Olha o 19, mas respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós ou a Deus. Julguem, vocês que são crentes, religiosos, é melhor ouvir a Deus ou a vocês? Aí o 20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar. Só que a estratégia deles foram diferentes aqui, as estratégias. Eles mudaram a sua estratégia aqui. Se mata eles aqui, se eles matassem aqui Pedro e João, o evangelho daria ganhar uma proporção ainda maior. Então eles falaram: olha, se a gente pressionar vai dar muito ibope, é melhor deixar eles irem. Porque Pedro diz: não podemos, e João disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Certo? E você tem deixado de falar do que tem visto e ouvido da parte de Deus? O que tem te impedido de falar do que você vê e ouve? Muitos não falam porque já não ouvem mais e não conseguem enxergar mais nada. Mas peça ao Senhor para aguçar os teus ouvidos espirituais e abrir os teus olhos, desvendar o entendimento do teu coração para compreender a sua voz. O próprio Jesus quem disse: não precisa se preocupar, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E foi o que Pedro, certamente querendo compensar aquele vacilo de ter negado, mesmo o Senhor tendo um restaurado lá na praia, Pedro acho que pensou: agora eu não vou prometer não, mas dessa vez eu estou pronto para morrer no lugar dele, pronto para morrer como mártir. Você observa aqui que eles estão destemidos da vida, estão desarraigados, desapegados da vida. Eles desafiam: não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos continuar presos ou vai soltar a gente? Traduzindo: se me soltar eu vou continuar falando. E aí? Sabe por quê? Porque Pedro tinha uma coisa: João, cheios do Espírito Santo. E aí a própria palavra de Deus diz que Ele não nos deu, Paulo escrevendo a Timóteo, um espírito de covardia, mas de sabedoria, moderação. Mas Ele não te deu espírito de covardia. E finalizando aqui,
A última parte que vai do 24 ao 31, então vou fazer uma leitura corrida, porque ele cita aqui, faz uma citação a Salmos 2. Os homens clamaram e Deus respondeu. Olha o 21 comigo. Mas eles os ameaçaram mais ainda. Os ameaçaram ainda mais. E aqui, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois o homem em quem se opera a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo e o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. 24, a citação agora. Mas ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo dissestes pela boca do nosso pai Davi, o teu servo. Porque os gentios se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades alinharam-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se alinharam contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para fazer tudo. Olha aqui o 28, presta atenção, que aqui é a soberania de Deus, para você entender, em qualquer momento que você esteja passando na tua vida hoje. Olha aqui o verso 28, se levantou Herodes, Pôncio Pilatos, todos para matá-lo, mas no 28 Pedro tem a resposta, olha, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que eles fizessem. E aí? Vão ser punidos por terem feito, mas a mão de Deus que os moveu a fazer. Romanos 8, Paulo fala sobre isso. Romanos 9, falando da soberania de Deus. Moisés ia lá perante o povo: deixa meu povo ir, Faraó, assim diz o Senhor. Aí Faraó, a Bíblia diz que Deus amoleceu o coração de Faraó. Aí Faraó: tá bom, amanhã eu libero o povo, tá? Moisés arrumava tudo, criava expectativa, e amanhã, quando chegava lá, a Bíblia diz de novo: Deus endureceu o coração de Faraó. Chegava na hora e aí Faraó: não vou liberar mais não. Quer dizer, Deus amoleceu o coração de Faraó, depois endureceu o coração de Faraó e depois o castigou por ter um coração duro. Soberania de Deus. O Steve Lawson diz essa expressão que eu achei fantástica. Um dia Jesus esteve diante de Pilatos, de Herodes, de Anás e Caifás, mas naquele grande dia Herodes estará diante de Jesus, Pilatos estará diante de Jesus, Anás e Caifás estará assim, com os joelhos dobrados e confessando que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Mas foi necessário para que o plano salvífico de Deus se cumprisse na história e nós estivéssemos aqui hoje. Agindo Deus, quem impedirá? Então, como eu posso entender as lutas? Eu posso entender as lutas e os ataques do adversário, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas áreas celestiais. E as armas da nossa milícia não são carnais, sim espirituais, e poderosas em quem? Em Deus, para destruir as fortalezas. Então eu imagino um ataque furioso de um animal chamado Satanás, que se em algum momento conseguiu me atacar, tem uma corrente que limita a sua ação. Ele só vai, ele só ataca, ele só se levanta, ele só faz até onde Deus deixar ele ir. Lembra de Jó? Vai em tudo, só a vida tu deixa.
bagunçou a vida do homem, mas já continuou respirando, lembra? Só lhe sobrou um caquinho de telha, ele fétido, mulher abandonou, filhos mortos, amigos dizendo, tu pecou, tenta lembrar, e ele só coçando as feridas. E um belo dia, Deus mudou o cativeiro de Jó. Jó não sabia, mas Deus tinha dado um limite de ação para Satanás. Só não toca na vida. E quando Herodes, Pôncio Pilatos, todo mundo se levanta, Pedro escreve no 28, que a tua mão, vou ler de novo 28, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que fizesse. É igual Judas, o filho da perdição, mas vai ser punido por ter sido ele, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai de quem trouxer o escândalo. Então Pedro diz, eles fizeram tudo isso, mas na verdade são marionetes na mão do Senhor. Só fizeram porque tua mão predeterminou que fosse feito. Como o homem leigo conseguiu entender isso? Iluminação direta com o Espírito Santo. Ilumina todo o nosso entendimento. Pois agora, Senhor, vem o 29. Pois agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem tua palavra com toda coragem, enquanto estendes as mãos para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários em nome do teu santo servo Jesus. E por que eu coloquei o título que os homens clamam e Deus responde? O que é que você está precisando? Pensa agora. O que é que você quer? Que é impossível para você agora? Clame. Que de repente, quem sabe, Deus não diz, hoje eu vou atender essa oração. Já pensou, irmão? Quantas coisas aqui oramos há tempo e não foi resolvida? E a Bíblia ensina a perseverar como uma viúva insistente. Mas quem sabe não é o dia que ele diz, hoje eu não vou mais ouvir o clamor da irmã Marluce disso. Hoje eu vou resolver esse problema e a partir de hoje ela só vai dar glória. E assim com todos nós. Já pensou, irmãos? O que é que há tempo você tem pedido e ainda não aconteceu? E se for hoje? Eu não estou sendo irresponsável, não. Eu creio em um Deus que, acabando de orar, Ele pode responder. Eu creio. Você também precisa crer. Eu também não estou dizendo que se Deus não fez é porque te faltou fé. Eu entendo o plano soberano de Deus. Quer dizer, eu tento entender. Como nós não sabemos, a gente continua orando e pedindo e pedindo. E aqui eu tenho uma resposta bíblica para isso. Com que base o Senhor diz isso? Eu digo isso porque aqui, olha o 31. E quando eles terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar a palavra com coragem, com ousadia. O que é que Pedro pediu? Agora, pois, Senhor, nos dá coragem para falar no teu nome. E tendo eles orado, quando eles terminaram de orar, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia, com coragem. E quem sabe não é hoje, depois da tua oração, que ao você terminar de orar, talvez Deus se compadeça e entre com providência. E se Ele não fizer hoje, certamente Ele já tem o dia certo para fazer acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. A igreja, quando clama, o Senhor responde. Amém?